Você não escolheu essa vida porque ela era fácil. Escolheu porque era trabalho, porque era estrada, porque era o jeito que você encontrou de colocar comida dentro de casa com dignidade. Você já tem idade. As mãos já não carregam a mesma força de antes. As costas doem, o sono pesa, o corpo reclama. Mas o caminhão continua te chamando, porque conta não espera, família não espera, e boleto não tem piedade. E é assim que tudo começa. Não com revolta, não com buzinaço, não com greve, mas com a sensação amarga de que trabalhar cada vez mais já não está adiantando. Você acorda cedo, escuro ainda, toma café corrido. Olha para a esposa, para os filhos, para a casa simples que você sustentou a vida toda na base de frete, diesel e resistência. E antes mesmo de ligar o caminhão, já sente o peso do dia. Porque agora, antes de pensar no destino, você pensa no combustível. Cada aumento no diesel não é só um número no posto. É um corte direto no seu lucro. É mais dinheiro saindo da sua mão antes mesmo da viagem começar. É o frete ficando apertado. É a margem sumindo. É a sensação de que você trabalha muito, arrisca muito e sobra cada vez menos. Quem decide imposto em gabinete com ar-condicionado não sente o baque de ver o tanque encher e a esperança esvaziar. Quem fala em ajuste, arrecadação e equilíbrio fiscal quase nunca olha para o velho caminhoneiro que está tentando sobreviver sem saber se o valor da viagem ainda paga o custo da ida. Só que, para você, a crise não começa na política. Começa na prática. Começa quando o pneu entra num buraco e você sente a suspensão reclamar. Quando a carga atrasa por causa de pista ruim. Quando a estrada mal cuidada destrói peça, aumenta a manutenção, desgasta freio, castiga motor e faz cada viagem virar uma loteria. Você sabe disso no corpo. Sabe no braço cansado de corrigir volante em pista esburacada. Sabe no medo de dirigir à noite em trecho perigoso. Sabe no prejuízo que ninguém reembolsa. Porque no fim, quando a estrada quebra o caminhão, quem paga não é o governo, é você. E mesmo assim, a cobrança continua vindo. Pedágio, manutenção, alimentação na estrada, parcela, seguro, peça, oficina, imposto, combustível. Tudo sobe, menos o respeito por quem carrega o país nas costas. No começo você tenta aguentar calado. Como sempre fez, aceita frete ruim, aperta despesa, roda mais, dorme menos, come pior, volta mais tarde, fica mais tempo longe de casa. Conta para si mesmo que é só uma fase, que vai melhorar, que sempre foi difícil. Mas chega uma hora em que o esforço deixa de parecer honra e começa a parecer humilhação. Porque você percebe que não está mais rodando para viver. Está vivendo só para continuar rodando. E isso mexe com você mais do que deveria. Porque caminhão, para muita gente, é só veículo. Mas para você, é sustento, é identidade, é história. É o que te permitiu criar família, pagar conta, manter a cabeça de pé mesmo quando o mundo apertou. Quando o diesel sobe demais, não é só o tanque que pesa, é a dignidade inteira. Você vê outros caminhoneiros falando a mesma coisa. Homens cansados, homens simples, homens que conhecem o Brasil melhor que muito político engravatado. Homens que atravessaram estado, chuva, fila, assalto, madrugada e solidão. E todos repetindo a mesma frase: desse jeito não dá mais. É aí que o clima muda. A conversa de posto vira indignação. A indignação vira articulação. A articulação vira paralisação. Não porque vocês querem brincar de confronto. Não porque gostam de crise. Não porque desejam parar o país. Mas porque continuar aceitando virou um tipo de morte lenta. E então a greve ganha força. Não nasce de discurso bonito. Nasce do limite. Nasce do homem que percebe que já não consegue abastecer sem sacrificar a própria casa. Nasce do pai de família que vê o frete ficando inviável. Nasce do senhor de idade que já deu décadas da vida à estrada e agora sente que o sistema quer espremer até o último resto da sua força. E quando os caminhões começam a parar, o Brasil inteiro sente. Porque quase tudo passa por vocês. Comida, remédio,
combustível, peça, gás, insumo, mercadoria, vida. Quando o caminhão para, não para só uma categoria, para uma engrenagem inteira. Os postos começam a secar, e os que ainda têm combustível aumentam ainda mais o preço. A comida começa a atrasar. O mercado sente, a farmácia sente, o hospital sente, e a sociedade inteira descobre, do jeito mais duro, uma verdade que quase nunca respeitou. O caminhoneiro não transporta só carga, transporta o funcionamento do país. É aí que o impacto deixa de ser econômico e vira humano. Porque remédio atrasado não é só logística. Pode ser tratamento interrompido, pode ser paciente esperando insumo, pode ser vida colocada em risco. É por isso que o governo se preocupa. Na sua história, o presidente sente isso. Sente porque sabe que quando o diesel aperta e o povo começa a pagar mais caro em tudo, a culpa política cai no colo de quem está no poder. Sente porque sabe que, em ano de eleição, imagem de descontrole custa voto. Sente porque entende que quando a estrada grita, o país escuta. Mas você, lá dentro do caminhão, não pensa primeiro em voto. Pensa em sobreviver. Pensa no tanque, na prestação, na comida de casa, na ligação da esposa perguntando quando você volta, no neto que você queria ver mais, na conta que vence amanhã, na oficina que já avisou que aquela peça não aguenta muito tempo. Você não está brigando por luxo, está brigando para continuar existindo com o mínimo de dignidade. Porque o Brasil costuma lembrar do caminhoneiro só quando falta alguma coisa. Mas esquece de lembrar de vocês quando a estrada destrói a coluna, quando o assalto assombra, quando o frete humilha, quando o diesel come o lucro, quando o cansaço vira rotina, quando a velhice chega, mas a necessidade não vai embora. Você olha para o retrovisor e vê uma vida inteira de sacrifício. Vê chuva, sol, noite, pista ruim, saudade, medo, fome, prazo, pressão. Vê o Brasil passando diante dos seus olhos durante décadas e percebe uma verdade amarga. Você ajudou a manter o país em movimento, mas o país quase nunca parou para cuidar de quem o move. É por isso que a greve para você não é só protesto, é grito, é recado, é desespero organizado, é o homem simples dizendo que chegou no limite. É a categoria inteira tentando lembrar ao poder que estrada não se sustenta com discurso. Você deixa de se sentir invisível, porque entende que seu trabalho não é pequeno. Nunca foi. Pequeno foi o valor que deram a ele. No fim, essa é a grande tensão dessa história. O governo teme a greve porque ela expõe fraqueza. A sociedade teme a greve porque ela expõe dependência. Mas o caminhoneiro teme algo ainda pior: continuar rodando até o fim da vida, sem conseguir sustentar a própria casa com justiça. Você entra no caminhão querendo apenas fazer seu serviço, mas pouco a pouco percebe que está no centro de uma disputa maior, entre arrecadação e sobrevivência, entre gabinete e asfalto, entre estatística e realidade. E quando finalmente entende o tamanho disso, já não está falando só por você, está falando por milhares. Por homens que envelheceram na boleia, por famílias que dependem de cada frete, por cidades que nem percebem quantas coisas só chegam porque alguém cruzou o país sem dormir direito. Só que agora o limite chegou, porque alguns sistemas não entram em colapso quando falta discurso. Entram em colapso quando falta diesel, quando falta estrada, quando falta respeito, quando falta condição mínima para quem sustenta o fluxo de tudo. E quando um velho caminhoneiro para o caminhão e decide não sair do lugar, talvez ele não esteja apenas interrompendo uma rota. Talvez ele esteja obrigando um país inteiro a olhar para aquilo que fingiu não ver por tempo demais. Porque no fim, o que está em jogo não é só combustível, é trabalho, é dignidade, é sobrevivência. E quando o homem que carrega o Brasil nas costas já não consegue seguir viagem, não é só a estrada que para, é o próprio país que começa a sentir o preço de ter ignorado quem sempre o manteve em movimento.